queridos amigos, companheiros, queridos internautas, bom dia a esses corações tão amáveis que nos acompanham todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã. Muito obrigada pela presença de vocês. A felicidade são momentos que vive e construo. Brilhe comigo, somos luzes. E aí, como está no seu lugar? Como está o seu ambiente? Como está iniciando o seu dia? A sua tarde? A sua noite? Aonde você esteja, que tudo corra absolutamente bem. Porque, de alguma forma, a gratidão deve ser o que nos mova, porque estamos recebendo mais uma grande oportunidade nesta nossa existência. Queridos irmãos, vamos à palavra-chave de hoje. Tome uma atitude concentrada. Quando as distrações começam a desviar a nossa percepção de um caminho construtivo, é preciso tomar uma atitude de concentrar a atenção naquilo que é verdadeiramente relevante no momento presente. A mente superior, aquela verdadeiramente relevante, aquela que é a parte clara, luminosa e criativa de nós mesmos, está sempre disposta a nos servir. A energia segue o pensamento e a nossa atenção consciente é que vai determinar o modo como criamos a vida instante a instante. Uma atitude concentrada diante de certos desafios multiplica a nossa energia e evita acidentes desnecessários. Do livro das atitudes de Sônia Café. E aí, quais são as atitudes que nós estamos tomando e que algumas vezes têm nos deixado em situações desnecessárias? Vamos refletir sobre isso. Sônia Café nos chama, neste momento, a uma reflexão muito boa para iniciarmos o dia. E iniciando o dia, o nosso bate-papo de hoje nos traz algumas reflexões. Essas reflexões começaram lá no dia 5 de agosto, quando a nossa querida Elizabeth Simon Gaebler esteve aqui conosco e conversou sobre envelhecimento e espiritualidade. Naquele dia, ela nos trouxe tantas informações e interessante que vínhamos numa conversa com algumas pessoas sobre o que era envelhecer, sobre como os nossos amores e nós mesmos enfrentamos a questão do envelhecimento e como nós vemos e aceitamos ou não que os nossos amores estejam envelhecendo. Por que é tão difícil para nós ainda aceitar que vamos envelhecer? Por que é tão difícil aprender a aceitar essa realidade? Como envelhecer saudavelmente? Para isso, nossa querida Elizabeth, que já está aí presente na nossa tela. Bom dia, Beth! Tudo bem com você? Bom dia, Helenice. Bom dia, amigos queridos. É muita alegria estar aqui. Agradeço demais essa oportunidade. A Beth, além de ser companheira de longa data, tem um currículo maravilhoso. A Beth é bióloga de formação, psicóloga de formação, é atuante como palestrante, orientadora em cursos da União das Sociedades Espíritas, USE, intermunicipal da cidade de São Bernardo do Campo,
bem como do Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, também em São Bernardo do Campo. Nossa querida Beth faz também um trabalho de estudo, de avaliação, reflexão sobre a questão do luto, uma vez por mês, né, Beth? No grupo de estudo, 2 vezes, no grupo de estudos Dr. Eduardo Monteiro, lá em São Bernardo do Campo, a partir das obras da codificação, agora trabalhando com Leon Denis, não foi isso que você me colocou, né, da última conversa que nós tivemos. Então, Beth, o que você tem aí para abrir para nós, antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, sobre essa questão da espiritualidade, ou seja, como encaramos a questão da velhice, como vivemos a velhice. Ah, aliás, Beth, antes disso, deixa eu dar um bom dia especial aqui para o José Antônio, que está falando com a gente lá da Moca, em São Paulo, com o Davidson, que lá, daqui a pouquinho vai ter o programa, logo após o nosso, às 9h30, o programa da energia do bem-estar. Hoje, na segunda parte do programa sobre a água, com os nossos amadíssimos Maurício D'Amico e Sueli Pires, e a Alcione, lá de São Bernardo do Campo, que eu não posso ficar falando muito dela, porque é minha irmã, né, gente? E a Sandra Souza, amiga querida também lá de São Paulo. Beth, é com você. Então, Helenice, você perguntou como estamos envelhecendo. O IBGE nos aponta que a expectativa do Brasil em relação o tempo, né, de vida mudou muito, porque em 1940 a expectativa de vida era de 40 anos. Em 2019, 76 anos e meio. Então, né, nesses últimos 80 anos, praticamente dobrou a expectativa de vida. Quer dizer, o envelhecimento é uma experiência nova na história da humanidade. Então, é um privilégio ser velho. Ai, que linda! Né, chegamos aqui, mas envelhecer incomoda muita gente. O Divaldo Pereira Franco escreveu num artigo do Jornal da Tarde, lá da Bahia, agora esse ano, do dia 29 de abril, intitulado Envelhecimento e Espiritualidade. Aí diz o Divaldo, há adultos, há idosos que permanecem eternos adolescentes, imaturos, irresponsáveis, não aceitam a passagem do tempo, não sabem envelhecer. E aí diz ele, os primeiros sinais de desgaste físico negam, disfarçam. Olha a frase que ele colocou lá, odeiam o envelhecimento como se fosse uma verdadeira desgraça. Mas, se desenvolvessem a espiritualidade, iriam adquirir uma visão mais profunda sobre a vida, aprenderiam a importância do envelhecimento, o profundo significado que é estar nessa fase, aprenderiam que a morte é uma porta para uma nova realidade, que nem a gente falou do Erik Erikson no último encontro, né? Ele é aquele psicólogo humanista do século passado, que ele fala: a terceira idade é uma idade que oportuniza profundas reflexões. Por isso ele fala, o Erik Erikson, é a melhor idade da nossa existência. Nossa, que lindo, não, Beth? A melhor idade da nossa existência. Sabe, Beth, durante a minha vida profissional, não que eu tenha encerrado em função da aposentadoria, sou profissional, vou continuar sendo sempre, mas eu digo na ativa, quando eu estava na ativa, eu visitava muitos o Centro de Referência do Idoso lá em São Bernardo do Campo, que é imenso, tem um trabalho imenso, e também tem as casas dias, né, para idosos lá. E eu me lembro que eu ia fazer muitas palestras lá. E quando eu comecei esse trabalho, Beth, eu tinha 40 e poucos anos, eu acho que até 45 eu já estava bem ativa com relação a ir conversar com eles. Eu me lembro que uma vez, Beth,
Eu estava no meio de uma palestra, eu tinha acabado de contar uma história, não vou me lembrar agora o nome do autor brasileiro, mas é uma história fantástica sobre idoso, e eles riram muito. Quando terminou, uma delas se levantou a mão e fez assim, me chamou de professora, veja. Fez assim, professora, eu fiz, pois não, né? Ela fez bem idosinha, aquele cabelinho branquinho, branquinho, branquinho. E aí ela fez assim, quantos anos você tem? Eu me lembro bem que eu falei 45. Ah, logo você já está aqui com a gente. E tão alegres, e tão ativos, e tão envolventes. Então, é mesmo a melhor idade. E eu me lembro bem que era uma fala constante dos assistentes sociais, do grupo, dos psicólogos, que não era a terceira idade, era a melhor idade. Então, por isso que é importante discutir esse assunto, para a gente entender cada fase, porque cada fase da nossa existência tem os seus desafios. E a partir, né, desse entendimento, procurar envelhecer bem. Nem a Adoniran Barbosa, né, aquele grande compositor, cantor, ator brasileiro, né, do século passado, ele falou: eu não perco a estribeira, levo na brincadeira. Saber envelhecer é uma arte. E isso, eu sei, modéstia à parte. Olha, que lindo, Beth. Nossa, linda. A Dona Irã Barbosa, tudo de bom, né, Beth? Beth, em cima disso que você está nos colocando, então, qual seria a maneira. Não existe maneira correta para nada, né? Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um contexto, cada um veio, né? De experiências doces ou amargas, mas em cima disso, como é envelhecer bem, Beth? Então, olha essa frase: envelhecer bem é acrescentar vida bem vivida à última fase da existência terrena. Então, o que é envelhecer bem? É ter boa saúde física, saúde mental, manter as habilidades para resolver os problemas do dia a dia, manter-se ativo, ter contatos sociais gratificantes, ter qualidade de vida. E a Associação Médico Espírita de São Paulo, num congresso que ela realizou, no nono Congresso Nacional, ela chegaram à conclusão, né, todos aqueles que lá estavam apresentando seus trabalhos, que a espiritualidade ajuda muito a envelhecer bem, porque, dizem eles, a pessoa que tem maior espiritualidade, né, espiritualidade dentro de si, ela também tem uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque a espiritualidade dá significado, dá um sentido à vida, a cada fase da vida, e isso aumenta a nossa resiliência, né? A gente sofre impactos e aí a gente decai, mas retoma o equilíbrio, né? Isso é ser resiliente. Então, a resiliência nos ajuda a lidar com as perdas que acontecem, né? Principalmente nessa fase. A perda de saúde, de capacidade funcional, às vezes de capacidade mental, da beleza, né? Aquela É, estereotipada, né? Da mídia, do trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que ficam infelizes quando se aposentam, muitas vezes da autonomia, do status social, familiares que vão, né, para a pátria espiritual, amigos. Então, é. entendendo que tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, né, abre assim a nossa visão, nos dá um olhar mais otimista para a vida. E aí, a partir daí, a gente cuida melhor da saúde, tem melhores relacionamentos e conquista um maior equilíbrio físico, mental. Isso, inclusive, fortalece o sistema imunológico, né? E mais uma questão, a AME diz que com a proximidade da morte, as pessoas começam a pensar mais o que acontece depois da morte, né? E isso Uhum. aumenta o sentimento de espiritualidade e de religiosidade. Nossa, que interessante, Beth.
Você sabe que eu já falei isso no programa anterior, que quando eu fiz 60 anos, eu sentei na cadeira que eu acordei, sim, eu sou muito acelerada, eu demoro para pegar, a hora que eu pego no tranco, a coisa vai embora. Eu não gosto do cedo, eu gosto dos 10 horas para frente, né? E eu me lembro que no dia que eu me dei conta, nossa, estou fazendo 60 anos, eu me lembrei da frase de uma amiga querida, que já é mais velha que eu, 3 anos, ela dizia assim, poxa, eu estou no terço final desta encarnação. A hora que ela falou isso, eu falei, imagina, sei que lá, né? Tem muita coisa para queimar, porque eu ainda não estava aposentada. Aí, aposentada, completei os 60. Nossa, foi uma mistura de sentimentos, Beth, mas eu vou te dizer, eu não tive problema nenhum em me aposentar, porque eu me aposentei muito feliz, sabe o sentimento de fiz? Eu fiz. Eu nem olhei para trás. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou poder me dedicar integralmente ao que eu gosto, que é a doutrina espírita, né? E em seguida, me bateu tristeza. Aí você fala assim, caramba, pô, se eu for considerar genética dos dois lados da família, eu tenho por volta de quase 30 anos, agora eu não sei o que eu planejei do outro lado, eu não sei os abusos, né, que eu cometi, os desgastes que eu causei, puxa vida, aí bateu a tristeza, né? Olha que interessante isso tudo que você está falando, mas a espiritualidade, Beth, realmente é e tem sido meu maior apoio para passar esse período com prazer, Beth, com prazer. É muito gostoso. Mas, Beth, quando você fala em espiritualidade, você está se referindo à religião ou religiosidade? Ou Essa nenhuma? pergunta, essa aí a gente precisa se debruçar, né, nessa diferença. Então, religião é a instituição, é um sistema organizado de crenças, rituais, símbolos. A religião nos auxilia na ligação com o sagrado, com o transcendente. Então, algumas pessoas chamam de Deus, outros chamam de força maior, outros chamam de verdade suprema. E a religiosidade é um estado íntimo, segundo os estudiosos da teologia, da psicologia, é um estado íntimo. O quanto nós acreditamos e seguimos e praticamos uma religião. Não necessariamente ir à igreja, ao templo, à mesquita, à sinagoga, não. Mas é rezar, ler as escrituras, os livros, estar nas lives sobre esse assunto. Quer dizer, interessar-se pela realidade espiritual. Isso é religiosidade. É esse estado íntimo, né, de interesse pelas coisas espirituais. Mas a espiritualidade é um sentimento, é um mergulho que nós fazemos em nós mesmos, né, para encontrar o Deus em nós, o Deus imanente. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais progredimos intelectualmente, moralmente, mais nós nos aproximamos desse Deus em nós. Jesus, quando disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não que a gente um dia vá ver Deus com os nossos olhos físicos, mas com a visão intuitiva desse Deus imanente. O Agostinho, Santo Agostinho, né, que lá da codificação, mas no século V ele foi filósofo, foi bispo lá em Hipona, e ele já dizia, Deus não pode ser encontrado fora, mas dentro do próprio homem. Então essa é a função da espiritualidade, nos ajudar nessa identificação com o Deus interior. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está plenamente identificado com Deus. E também nos identificarmos com o próximo, tem aquela atitude, né? Você leu hoje sobre a atitude do namastê. O meu Deus interior saúda o seu Deus interior, é muito lindo, né? É. Então, a espiritualidade nos ajuda a hierarquizar os valores das nossas decisões, né? O que é mais importante na minha vida?
E isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a existência, nos ajuda a desenvolver esse sentido da vida, ter um bom motivo para continuar vivendo. O famoso psiquiatra americano, ele já veio no Brasil, participa muito da AME, o Harold Koenig, ele elaborou um manual de religião e saúde. Olha que interessante. Você E ele repete, por diz, gentileza, o nome dele? Harold Koenig, Koenig, Harold Kane. é, ele é muito famoso, né, um espiritualista. Ele diz a espiritualidade é a busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e ou transcendente. Então, nós buscamos respostas quando nós estamos focados nesse desenvolvimento espiritual. O porquê da existência, o porquê do nascimento, o porquê da morte. E a espiritualidade é inerente a cada um de nós, está presente em todos nós, é uma potencialidade que pode ser cultivada ou não. Então, ser espiritualmente maduro também independe da idade cronológica. O Viktor Frankl também, né, famoso pai da logoterapia, psiquiatra, ele falou, o físico é dado pela hereditariedade, o psíquico é dirigido pela educação. E o espiritual, contudo, não pode ser educado, tem que ser realizado, autorrealizado. Ou seja, somos co-criadores de nós mesmos. Então, nessa questão, né, de sentimento íntimo, que a espiritualidade é um sentimento íntimo, no Livro dos Espíritos, na questão 6, Allan Kardec pergunta, o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria decorrente da educação e do produto de ideias adquiridas? E eles respondem, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal. Então, o sentimento da existência de Deus está dentro de nós e está em todo ser humano. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 23, diz, a cor religiosa, né, a religião que nós seguimos, ou não, né, caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham, sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, a gente vê que tem pessoas que seguem uma religião e não têm fé, não desenvolvem a sua espiritualidade. E mais, a religião pode até encobrir a espiritualidade ou até sufocá-la. A gente vê isso quando Jesus referia-se aos fariseus. São túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. Eles tinham aparência de santos, mas eles eram idólatras, fanáticos, eles não praticavam o que pregavam, enquanto outros não. Eles nem seguem uma religião, mas são intensamente espiritualizados. O José Paulo Giovanetti é um psicólogo, um professor doutor de filosofia. Ele escreveu o livro O Sagrado na Psicoterapia. Ele Nossa, diz, que lindo. tem muitos livros fantásticos de autores renomados da teologia, da filosofia, do espiritismo, da psicologia, né, sobre esse assunto. Então, o Giovanetti fala, o termo espiritualidade designa toda a vivência que pode produzir mudança profunda do homem e o levar à integração pessoal e à integração com os outros homens, porque quando a gente está bem com a gente está bem com os outros. E falando em psicologia, né, tem a psicologia da personalidade. É um ramo da psicologia, né? Tá. Ela diz assim, a espiritualidade é estrutura, está inerente em nós. É uma potencialidade a ser desenvolvida. A religiosidade, nós estamos falando de religião, estamos falando de religiosidade, né? Sim, sim. É um processo, é um caminho para
o Deus transcendente e para o Deus imanente, esse que está dentro de nós. Então, do ponto de vista da psicologia da personalidade, nós somos estrutura e processo. A estrutura nos mantém sempre os mesmos, mas o processo nos torna sempre novos. Né? A Nós estrutura não podemos... seria aquilo que eu sou, esse ser aqui que eu sou? Sim, a estrutura é a espiritualidade, a gente nasce, é uma potencialidade. Quer dizer, aquilo que eu vim, então essa é a estrutura, independente da questão genética, essa é a estrutura, é o É, psique, isso, é o porque meu eu. nós somos essências divinas, então nós temos potencialidades incríveis que estamos desenvolvendo ao longo da eternidade. Isso faz parte da nossa estrutura. E a espiritualidade, Ah, que, tá. né, nós nascemos com essa espiritualidade, só que algumas pessoas desenvolvem, outras não, é uma sementinha. Ela Uhum. faz parte da nossa estrutura, e a psicologia da personalidade fala isso também. E só que assim, esse processo de nos tornar sempre novos, né, de buscar, né, esse autoconhecimento, é a religiosidade. Então, nós não podemos perder a consciência de que nós nunca estamos prontos, né, finalizados. Nós somos potencialmente modificáveis, estamos fadados à perfeição. Tá. Aí eu não sei, Lenice, eu não sei se você conhece aquele texto belíssimo, eu acho que para mim é o melhor texto sobre espiritualidade e religião do Pierre Teilhard de Chardin. Ele é Sim, filósofo. sim, circula muito na internet, né? Nossa, eu sou apaixonada por esse texto. Ele é filósofo, ele é padre jesuíta, e ele traz com uma profundidade a diferença entre religião e espiritualidade. Eu até Isso. trouxe aqui, se eu puder ler. Claro, fique à vontade. Então, vou ler. Assim, é magnífico, Fique à porque vontade, eu tenho certeza que todos vão adorar. E é bom você saber que entraram depois que eu falei, entrou ainda o Wilson José, de Recife. O que eu amo é que o Wilson sempre está presente, eu acho uma graça esse lá de Recife, né? A Liliane Cruz, também de São Paulo, a Elaine Cavalcante de São Paulo. E olha, que legal, dentro disso tudo que você está falando, o Davidson, que vai ter o programa daqui a pouco, disse assim: idade experiente para produzir as coisas na vida com mais qualidade. Você sabe que eu vou contar um segredinho do Davidson. O papai e a mamãe dele moram em sítio. A Alvanira entrou também. Moram em sítio. E eu já ganhei do pai dele, que ele manda para mim, quando o Davidson vai para lá, já ganhei geleia e licor de jabuticaba que ele faz. E ele já me delícia! mandou, olha, 80 anos para cima. E ele já me mandou um vídeo de como fazer leite de gergelim, de gergelim. Ai, que lindo! Olha que lindo! Aí Usando eu a falei, sua nossa, eu preciso contar sabedoria. isso para a Beth. Não é lindo? Usando a sua sabedoria, a sua experiência para os mais jovens, com essa É, alegria, com esse vigor, com esse entusiasmo. Entusiasmo é Deus em nós. É uma Deus em nós. palavra que É. significa, né? Entusiasmo, é Deus dentro de nós, né? Nossa, lê para nós, Beth, vou adorar Então, ouvir. olha, esse texto do Pierre Teilhard de Chardin assim, explica de uma forma assim perfeita tudo isso que a gente comentou, né? Fecha, assim, né? Então, diz ele, a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. É. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo.
A religião ameaça e amedronta. Ele é padre jesuíta, ele É, falando isso. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras, é divina, porque somos seres divinos e essa sementinha dentro de nós, né? A religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. A é. religião lhe busca para que você acredite. Na espiritualidade, você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta da confiança e da fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa em ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, mas não renunciar ao mundo. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura a nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes dessa vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade nos faz encontrar Deus em nosso interior durante a vida. E aí ele termina com aquela frase que todos nós conhecemos, que a gente achava até que fazia parte do espiritismo. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, é emocionante, né? É profundo, é Sim, sábio, é. é divino esse texto do Chardin. Nossa, Beth, muito, mas muito positivo, grande essa sua carinhosa lembrança de inserir, né, nesse nosso bate-papo esse texto. É tudo o que a gente não para pensar, é tudo o que a gente simplesmente ignora. Eu vou dizer para você, cada vez que eu escuto um elogio em relação à cor do meu cabelo e que eu afirmo não é tingido, é natural. Cada vez que alguém me elogia, porque eu tenho tatuagens, nada exagerado, mas tenho. Cada vez que eu escutei há pouquíssimo tempo do fisioterapeuta, eu faço fisioterapia, ele falando para mim, nossa, você é muito estilosa. Eu fiquei assim, opa, estilosa. O que isso significa? Elogios não significa que eu estou apenas recebendo massagem no ego, que é importantíssimo receber massagem no ego, mas significa que, de alguma maneira, as pessoas estão te tendo como exemplo, Beth. Sim. Isso Olha que traz coisa. autoestima, né? Que é É, saudável. É tudo questão de moderação, né? Os filósofos gregos já diziam, né? A moderação.
nem o exagero para mais nem para menos, nem ser desleixada, né? Não cuidar de mim, da minha aparência, porque minha autoestima vai despencar, porque eu também vivo em Exato. sociedade, né? E também É. nem assim, aquele narcisismo, só pensar no corpo físico e esquecer a espiritualidade. Eu conheço pessoas assim, vou falar. Chego a me preocupar, são pessoas muito queridas minhas, que é aquela questão do corpo, 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 ginástica, 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 isso, isso. Eu concordo, tem mais é que fazer. Por isso que eu busquei o Pilates, né? Mas o exagero é mal de qualquer sentido. Em qualquer sentido. Beth, eu quero voltar a uma questão que você abordou agora há pouco. Você disse assim: as pessoas odeiam envelhecer, fogem do envelhecimento. E eu já tive a oportunidade de conversar com muita gente que não assume a idade que tem, não assume as coisas. Eu lembro bem que uma vez uma palestra, e olha que eu não tenho a tua abordagem, hein? Não sou uma expert como você. E eu lembro que eu falei assim, gente, parem para pensar. Olha aqui, eu fiz bem assim, ó, a pele começa a virar casca de laranja, o cabelo vai prateando, né? Aí eu fui indo, e todas as coisas que vão acontecendo com o corpo. Nós temos que amar isso, nós temos que amar porque é um novo momento. Por que que tem pessoas que perdem a alegria, a saúde? Porque a saúde perde também, não é só porque houve agressão da vida que exigiu, a agressão emocional, a alimentação que, vamos convir, piorou muito. Por que tem pessoas que perdem esse sentido do entusiasmo, Deus conosco, né, como você colocou, por que elas perdem o sentido da existência? É a falta disso, Beth? É a falta de se ver como um ser espiritual? Não é sabe, a gente fica olhando, as pessoas frequentam os grupos da terceira idade ou da melhor idade, já vi que muitos só vão para os bailes, só para os bailes. Não vão para as reuniões, não vão para os cursos, não vão para as palestras, né? Meu Deus, é medo de morrer isso? Então, cada um de nós, né, está num estágio evolutivo, tem a sua abertura de consciência. O próprio Divaldo, né, explicou que muitos estão apegados à matéria, então ainda não entendem como você falou, esse sentido da vida, nem sabem que existe essa espiritualidade dentro de si, quanto mais desenvolvê-la. Então, essa espiritualidade que dar esse mergulho interior para buscar um sentido de vida, de morte, o porquê das dificuldades, da dor, do sofrimento, o porquê de tudo. Então, estão tão distraídas com o mundo externo Uhum. e muitas vezes assim buscando brilho, prestígio, inserção social. Por quê? Porque no fundo não se gostam. Porque se a pessoa se gostasse, ela não precisaria. Tem assim, vamos dizer, esse aqui é meu copo de auto-amor, vamos dizer assim. Esse é meu auto-amor. Ele deveria estar cheio, mas eu ainda estamos num grande aprendizado de auto-amor. A Joana de Ângeles diz que isso é o século do aprendizado, é o auto-amor. E se eu não tenho auto-amor, eu fico implorando para os outros. Na Segunda Guerra Mundial, Londres estava sendo bombardeada e as crianças foram deslocadas para a periferia de Londres e para serem cuidadas assim por voluntários, né? Mas eram muitas crianças e poucos cuidadores. Eles tinham uma boa higiene, uma boa alimentação, mas eram muitos bebês, muitas criancinhas pequenas, não era possível pegar no colo, dar atenção, carinho a todos eles. E aí muitos morreram. E os psiquiatras da época chegaram à conclusão que existe a síndrome do berço. Essas crianças morreram por falta de amor. Não foi por falta Oh. de cuidados físicos, por falta de amor. Então, se o meu copinho de auto-amor está vazio, para que eu possa me sentir alguém, até sobreviver neste mundo, atuar neste mundo,
Aí eu fico mendigando esse amor dos outros. Então eu preciso estar bonita para que os outros me aceitem. Eu preciso ser a melhor de todas, é o perfeccionismo, para que os outros me elogiem. Então eu não faço um trabalho por amor, eu faço para que os outros me aplaudam. E se aí vem a crítica, então eu desmorono. Então é tudo uma questão de falta de auto-amor. Falando, né, em espiritualidade, né, que essas pessoas que você mencionou, né, não despertaram ainda para essa potencialidade dentro de si que amplia a visão do que é a vida, do que é a morte, do que estamos fazendo aqui. O Santo Agostinho, também naquela época, né, enquanto ele era Agostinho ainda, né, no século V, ele diz: o homem é feito à imagem de Deus. Logo, encontre-o como num espelho, na intimidade da alma. Essas pessoas não estão encontrando nem a si mesmas. Não Verdade. conseguem encontrar Deus em sua alma. Aliás, o Agostinho, né, já encarnado no século V, ele dizia que ele defendia o caminho do autoconhecimento. Século V e VI, né, ele viveu. Ele dizia: não saias de ti, volta para ti mesmo. A verdade habita no interior do homem. Então, essas pessoas não se voltam para si mesmas, né? Elas estão achando que a felicidade delas depende do ter, das aparências. O próprio Agostinho, depois no século XIX, voltou como um espírito colaborador da codificação espírita, e na Foi. questão 919, né, Allan Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, falou Santo Agostinho, que é É, Sócrates, né? é. Conhece-te a ti mesmo. Então, cada um acha o seu caminho de autoconhecimento. Como você mesmo falou, alguns vão para a meditação, outros vão para yoga, outros vão para a psicoterapia, mas existe uma ferramenta muito valiosa para o autoconhecimento, que também toca nessa questão. Por que algumas pessoas estão adormecidas para a sua espiritualidade? É a pirâmide de Maslow. É, Uhum. o Maslow, Abraham Maslow, psicólogo americano do século passado, ele elaborou a teoria das necessidades humanas. Então, Isso. ele assim, idealizou uma pirâmide, né? Então, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas: fome, sede, sexo, que são as mais urgentes, por isso que é a base da pirâmide. Depois vem segurança, que é moradia, emprego, plano de saúde. Então, essas duas básicas, fisiológicas e segurança, são de sobrevivência imediata. Se eu não comer, eu morro. Né? Se eu não tiver uma Certo, casa para morar, eu fico aí sob as intempéries, vou adoecer, vou morrer também. Depois, certo. no meio, assim, né, no degrau vai subindo, tem a, as necessidades sociais, que é necessidade de pertencer a uma família, a grupos, à sociedade. Então, foi isso que a gente falou, né? Que a gente precisa desse pertencimento, mas se a gente não se gosta, a gente se agarra nisso. Uhum. Depois vem o próximo degrau, que é status e estima. Então, eu preciso do reconhecimento dos outros, são as necessidades psicológicas. E lá na pontinha da pirâmide, ele colocou a autorrealização, que é lidar bem com as emoções, ser independente, é uma necessidade de evoluir. Ele fala em meta-necessidades. Depois, Maslow identificou mais três: a cognitiva, que é vontade de aprender, de conhecer, a busca de satisfação estética, então a gente, né, se dedica às artes, e a necessidade de transcendência, que é um desenvolvimento espiritual, que traz uma gratificação duradoura. Então, olha só, a gente se perguntou por que cada um age de uma forma diferente diante Isso. desse assunto de espiritualidade, de autocuidado, Isso. de narcisismo. Por que eu trouxe aqui a pirâmide de Maslow? Porque ele nos mostra que cada pessoa está num nível diferente de necessidade.
Então, aí a gente vai entender melhor o outro e não julgar. Por exemplo, uma pessoa faminta, ela tem necessidade de sobrevivência, ela vai roubar comida. Uma pessoa que Verdade. está constantemente amedrontada, ansiosa, ela se torna agressiva até, isso é uma autoproteção. Então, o último nível é a transcendência, né? O que é transcender? É olhar para além de si, para além do ego, dessas necessidades egoístas. Então, o foco está no crescimento espiritual. Então, essas pessoas que estão nesse último nível da busca da transcendência, elas não anseiam aplausos, não buscam, né, o prestígio, o status, o poder, a fama de uma forma prioritária. Elas têm uma maior percepção da realidade, e uma maior, por isso mesmo, tem uma maior compreensão de si mesmas. E também, por compreenderem-se melhor, elas têm uma maior autoaceitação, valorizam-se mais desenvolvem esse auto-amor. Então, pelo fato de aceitar-se, também aceita o outro. E essas pessoas também são mais autênticas. Então, ser autêntico é alinhar o nosso sentir, né? Nosso sentir, pensar e agir. Nosso Uhum, pensar, sentir e agir. Se isso. não houver autenticidade, o que vai acontecer? A gente vai querer agradar os outros para ser amado, porque a gente não se ama. Então, as pessoas que estão nesse nível de transcendência, de busca da transcendência, elas cultivam ao máximo as suas potencialidades, que nem o pai do Davidson, né, que te ensinou a É, fazer geleia, não é? 82 Olha, anos, ele me avisou aqui no chat. 82 então, anos, hein? olha só, ele desenvolve ao máximo as suas potencialidades. E Nossa, fora assume as o outras coisas que ele faz na chácara que eu fico assim, ó. Então, são pessoas que assumem o controle da própria vida, são mais criativas, mais espontâneas. Porque a nossa Certo. tarefa é evoluir, né? Então, a nossa tarefa é transitar nesses níveis da pirâmide de Maslow, do primeiro ao último nível, até esse nível de consciência desperta. O Maslow fala que o movimento é esse, o movimento da vida vai ao encontro do ser, né? Ser com letra maiúscula. Então, é um crescimento constante, de aperfeiçoamento constante. Olha o que Maslow fala. Quando a gente transcende, a gente até fica em paz com a mortalidade do corpo físico, com a Nossa. proximidade dessa, né, da finitude do corpo físico. E aí o Maslow também fala uma coisa muito interessante, voltando, né, a esse assunto, porque algumas pessoas estão presas ao ter, ao aparentar, e outras Ah, estão em busca dessa sua transcendência. O Maslow, ele trouxe a ideia de que há dois tipos de pessoas. A pessoa de deficiência, não é deficiência física, não, é de carência interior, de limitação, de autolimitação, e pessoas certo. do tipo B de being, que é o ser, né? Ser em inglês, Hum, né? De transcender. E ele diz que a maioria das pessoas são tipo D, porque elas acham que para serem felizes elas precisam obter coisas fora de si. Aí tem compulsão entra aí, então, né? Desenvolvimento de uma compulsão por compra, compulsão em ter, compulsão. Eu acho que as compulsões entram nisso, né? sim, sim. Tem um artigo na internet sobre Maslow, escrito pela Zenita Genter, e ela Hum, fala que não somente em nossa esfera psicológica, mas em nossa sociedade toda, com as nossas instituições, os nossos valores, com a filosofia, as religiões, tudo parece estar baseado numa economia de escassez. É isso que você falou, né? Onde não há essa ideia de que não há o suficiente para todo mundo, por isso essas pessoas têm que competir, têm que economizar e guardar, têm que defender o que conseguiram, e a maioria tem que vivem com essa ideia de falta, de escassez, de carência constante. Então as pessoas temem a escassez, acabam se transformando em pessoas ansiosas, competitivas, gananciosas. Enquanto as pessoas tipo B transcendem.
têm uma compreensão mais clara da vida, participam da vida como um processo que está acontecendo agora. Você falou, né? Viveram agora, o presente. E essas pessoas, então, têm uma relação melhor com o mundo real, né? Estão mais bem adaptadas ao contexto em que vivem, não ficam se iludindo com quimeras. Entendi. E todas essas deficiências, para as pessoas que transcendem, olha que coisa mais importante que falou Maslow, todas essas carências que são subjetivas, as pessoas acham que elas merecem mais em termos materiais ou em termos terrenos. Toda essa escassez, todas essas escassezes, né, ou foram resolvidas ou perderam a importância. Olha que interessante. E aí o Maslow faz uma reflexão. Ele diz assim: a afluência, o ter, né, o que me vem, e a fartura libertam algumas pessoas para o crescimento, enquanto outras permanecem fixas no Uhum. nível estritamente materialista de deficiência que a gente estava falando. Então, por exemplo, na pirâmide de Maslow, o primeiro degrau da pirâmide é a necessidade fisiológica para a gente sobreviver. Fome, É. sexo, sede. Mas você mesmo falou, lembrou, né? Existem as compulsões, existem os exageros. Então, pessoas que estão extremamente preocupadas com o corpo físico, são narcisistas. Aí vem, vamos dizer, o segundo nível da segurança, moradia, transporte, bens materiais. Mas tem pessoas que se apegam a isso, se tornam gananciosas. Aí tem o terceiro nível da estima, de pertencimento. Mas tem pessoas que se isolam. Ou tem pessoas que vivem relacionamentos superficiais, têm 1 milhão de amigos e não tem nenhum amigo do coração, né? Aí tem um É. quarto nível que é o reconhecimento. Mas tem pessoas que ficam obcecadas pela fama, pelo prestígio, pelo status. Então, essas pessoas estacionam nesses níveis, não avançam para os próximos, não transcendem. Enquanto que, no caso do quinto nível, né, da autorrealização, que é o autoconhecimento, esse nunca vai acabar, né? Quanto mais, melhor, né? Desde que essa É. reforma íntima não seja realizada com martírio, né? Cheio de Ah, autopunição e culpa, e também sem acomodação, né? Mas sem perder a eu tô alegria de lembrando de. viver, a irmã Foucault fala, né? É, Reforma eu tô íntima sem lembrando de. martírio, mas sem perder a alegria de viver. Olha, você falou num ponto agora, como eu conheço pessoas que, ai, tudo cansa, tudo dói. Olha aí a Marli Lorca, gente, eu morro de rir com ela. Bom dia, que bom que esse programa que amo fica gravado, acordando. Marli, agora é hora de acordar, Marli, tinha que estar aqui na hora. O Davidson que assume a idade, mas é verdade. Nesse quesito que você está falando, me corrija se eu estiver errada. Quando você fala o meu copinho do alto amor, adorei a sua analogia. Adorei. Aquelas pessoas que passam a vida toda, Beth, fazendo tudo na escassez para que os outros olhem para ela com piedade. Então, eu sou servil, eu sou pau para toda obra, você pode sempre contar comigo, e aí quando sai com você, por algum motivo, vê uma coisa lá, ai, eu adoraria comprar isso, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu adoraria tal coisa, mas não dá agora. Joga tudo assim numa coisa para baixo, eu não tenho, eu não posso, em vez de falar assim, olha, ao contrário, né? Ao invés de dizer, eu não tenho isso, eu quero e ainda vou ter, é tão diferente. Né? E eu conheço muitas, eu tenho amigas pessoais mesmo que são desse nível de, ai, nossa, pode contar comigo, mas não pode contar comigo sofrido. Sofrer com a dor do outro eu acho fantástico, aquele que cria a empatia e vai além dela, né? Entra no âmbito da alteridade, mas que não ultrapasse o âmbito da alteridade, porque aí não é empatia, não é alteridade. A pessoa está se nivelando e está sofrendo junto, não dá.
né? Tem que estar livre para poder ajudar, se for o caso, né? Se o outro estiver pedindo ajuda, porque senão ele está só passando o copo, né? Olhe para mim, me ame, me adore. E muitos idosos, infelizmente, a gente vê pelos amigos que comentam, as famílias, né, os familiares de idosos que têm esse posicionamento, não, Beth? Que coisa assim, a gente olha e fica realmente entristecido de ver uma situação dessas. Mas, Beth, nós estamos faltando 8 minutos para terminar o nosso bate-papo, que está maravilhoso. Nossa, eu sei que você teria muito mais coisas para falar. Em cima disso tudo que você está falando, eu vou chamar aqui a Baila, não vou mostrar para o público. Eu recebi um vídeo onde fala da melhor idade. Aí eu peguei, o vídeo me incomodou profundamente. Mandei o vídeo para a Beth, gente. E falei para a Beth, eu tenho um monte de senão sobre esse vídeo. E a Beth fez um posicionamento para mim que foi uma aula. E eu vou dizer para vocês, a minha vontade, aí depois eu vou combinar com a Beth, a minha vontade é chamar não só a Beth, mas mais algumas pessoas nesse âmbito de analisar a vivência de nós que já estamos na melhor idade, trazer o vídeo, colocar para vocês assistirem e ouvirem o que a Beth falou para mim e ouvir a opinião dos nossos outros convidados. Estou elaborando aqui ainda, mas só para vocês terem ideia. Como ela encerra o bate-papo comigo, ela disse assim: no meu entender, cada pessoa tem a sua história, suas necessidades, seus resgates e provas. Então, generalizar torna-se temerário. Nós não podemos realmente generalizar a dor alheia, o passar de copo do outro, não é, Beth? E aí a gente vê que é tudo uma questão de grau de evolução. Então, essa pirâmide de Maslow nos ajuda a visualizar as pessoas nas suas necessidades. Então, para ela, a necessidade, status ainda é uma necessidade. Por quê? Porque, né, falta autossegurança, autovalorização. Para outra, a necessidade é, por exemplo, bens materiais, mas será que, né, exagera nesse querer? Então, dá para a gente entender melhor e não julgar as pessoas, né? Não julgar, Beth. Ensinamento básico. E não é nem um ensinamento religioso, né? É ética. Isso, É ética. A gente vê que Confúcio, quantos mil anos antes da vinda de Jesus, Confúcio já dizia: se não desejas para ti, não deseje para o outro. E isso vai no âmbito do julgamento, porque o julgamento é a base da inveja, é a base do orgulho. Quantos de nós chegamos na melhor idade com esses sentimentos tão fortes ainda, que não consegue passar um olhar e ainda usa aquela expressão ridícula, no meu tempo. A gente poderia dizer apenas assim, olha, eu aprendi de outra maneira, vamos fazer uma análise. Não, no meu tempo, ai, que dói isso. E eu fui corrigida disso por um menino de 24 anos, que brincou comigo. Nisso, daqui a pouco você está começando a falar, no meu tempo. Ai, meu Deus, me arrepiou inteira. Beth, antes da gente passar para as considerações finais, né? Já te agradecendo, já dizendo que eu já tinha uma admiração incrível por você depois desses 2 programas. Estou totalmente apaixonada e acredito que os nossos ouvintes, internautas, e aí incluo que eu não falei ainda, né? A Clara Ramos, que também falou tudo muito esclarecedor, né? Eu vou querer sim trazê-la em outra oportunidade, que nem eu disse, quem sabe com esse vídeo, ou quem sabe algum outro tipo de bate-papo, a gente vai elaborar alguma coisa aí, Beth, muito, muito obrigada. E antes dessas considerações, Tavares, você quer apresentar
a mídia do programa, da programação da rádio. Bom dia, lógico, evidente. Como é que vai, Beto? Tudo bem? Tudo maravilhoso. Excelente programa. Meus parabéns. Mas antes de tudo, eu quero falar aqui das nossas queridas parcerias com a Coromandel Espírita de Minas Gerais, na pessoa do Hernani, que transmite toda a nossa programação. São mais de 37 programas por semana. Também a Rede Doutrina de Espiritismo Brasil, Andréa, né, no Rio de Janeiro. O Portal de Luz, 10 anos no ar, Dourados, Mato Grosso do Sul, na pessoa do nosso irmão Luiz, e o nosso mimo aqui do Nordeste, a Lia, da Rádio Deus Conosco, de Maceió, fazendo essa parceria com a gente, além da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, desde 1971, há 50 anos, divulgando os postulados do Espiritismo, além daqueles que participaram conosco hoje, né? Aí tem aí beijinhos e abraços que todos mandaram carinhosamente para a Beth e para a Helenice. Daqui a pouquinho vamos ter o programa do Davidson, né? Que está aí já na retaguarda, esperando a hora de chegar. Muito bem. Antes de divulgar a programação como um todo, a programação de hoje, nós queremos falar de um evento, deixa eu só tirar aqui a Rádio Rio de Janeiro, de um evento que a Web Rádio Estação da Luz vai realizar dia 29, o próximo domingo, né? Dia 29 de agosto, fará exatamente 190 anos da última encarnação de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que veio ao planeta Terra aqui no Nordeste, mais precisamente na cidade de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretão. Tivemos o prazer de visitar essa cidade por 2 ou 3 vezes. E vai começar, esse especial vai começar às 9h30 e vai até às 22 horas. A programação vai ser o seguinte: 9h30 a gente começa fazendo uma prece, um agradecimento. A partir das 10 horas, nós iremos para Portugal falar com a nossa querida Filomena Queiroz, que vai falar sobre Bezerra de Menezes e o diálogo que ele teve com aquele materialista. 11 horas, voltamos para aqui, para Natal, Rio Grande do Norte, e a turma do nosso irmão Amadeu Ferreira, Jair e Ivan vão fazer o programa, o tema, melhor dizendo, Vida e Obra de Bezerra de Menezes. 12h30, o cantor espírita aqui de Natal, Fernando Luiz, vai falar sobre poesia e amor em relação a Bezerra de Menezes. 13 horas, nós iremos para o Rio de Janeiro falar com a nossa querida Rita de Cássia, lá do CELD. Ela vai falar sobre Bezerra de Menezes e seu trabalho na política. Às 14 horas, nós vamos para o Espírito Santo, mais precisamente para a Vila Velha, falar com Hélio Tinoco. Ele vai trazer o tema Repensando Bezerra. Às 15 horas, vamos para São Paulo, Sorocaba. Aí vai vir a Margarida, a Silvia, o Antônio, o Cláudio, que vão falar sobre o tema Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Às 16 horas, nós vamos para a terra de São Salvador, a Boa Terra, a Bahia, falar com Jaime Ney. Ele vai trazer para a gente Bezerra de Menezes e sua luminosa jornada espiritual. A partir das 17 horas, nós iremos a Socorro, em São Paulo, e a São Paulo, falar com o Davidson e com a Helenice. Eles vão trazer Bezerra, o amor em ação. Às 18 horas, nós estaremos no Paraná, mais precisamente em Cascavel, com o Enzo Obama, que vai falar sobre evangelizar o pensamento de Bezerra de Menezes sobre a sublime sementeira. Às 19 horas, nós iremos para a terra de Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro do Norte, com o nosso irmão Gonçalo Queiroz. Ele vai falar sobre Bezerra de Menezes, um homem de bem na sociedade humana. Às 20 horas, é Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, mais o Alberto Magno, o Wagner Tadeu aí de São Paulo, vão trazer o tema A Vida do Homem, a Obra do Espírito. E finalizando, a partir das 21 horas, a Alvanira, a Dona a Meire e o Laudelino vão falar sobre vida e obra de Bezerra de Menezes. Então, essa é a nossa programação para domingo. Hoje, a Helenice está aí, fechando com chave de ouro a nossa primeira atração do dia no programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, o Envelhecimento e a Espiritualidade, parte 2, com a nossa querida Beth. Daqui a pouquinho, 9h30,
A Energia do Bem-Estar. É o programa do Davidson Bosch de São Paulo. Vai repetir com o Maurício e a Sueli As Águas como Fonte de Cura. A partir das 15 horas, se vocês não falam francês é bom vir às 15 horas, porque é o nosso programa em francês, né? Com a Livramento e o Gerard de Poitiers e a Thalia de Nice, todos na França. É um programa que nós temos de 15 em 15 dias em francês. A partir das 18 horas, 18h05, o Evangelho por Emmanuel, com a cantora espírita de São Paulo, Chave de Luz, a Kathleen Koch, que vai falar sobre o necessário do livro Vinha de Luz. Inclusive, ela fala sobre o Evangelho e canta, porque é uma excelente cantora e é parceira aqui da nossa rádio. Às 19 horas, o programa Espírita Caravana do Amor, com o nosso Geraldo Coura, de Orlando, e a Mariana Amaral, de Frankfurt, na Alemanha. Eles vão falar sobre um tema muito interessante. As filhas do Brasil voltaram. São aquelas moças, aquelas meninas que muitas vezes são arrancadas aqui do nosso país, são levadas como mulas para levar drogas, e quando chegam nesses países são totalmente desprezadas. É um sofrimento muito grande. A maioria estão presas. Então, a Mariana fez um trabalho muito bonito lá na cidade dela, na Alemanha, lá em Frankfurt, e vem contar isso aqui para a gente. E no final da noite, o Quinteto Fantástico do Rio de Janeiro, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha, a Valéria e o Paulo vão fazer um mergulho no pensamento do Leon Denis. Eles estão estudando ainda o livro Cristianismo e Espiritismo do próprio Leon Denis. Então, essa é a nossa programação para... Então, voltamos aí. Que programação belíssima. Convido a todos para participarem, sem dúvida, da programação da rádio, mas em especial da programação de domingo, que será em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Está aí, né, na divulgação da rádio, o tempo inteiro, é só acessar o site, e a gente também vai estar passando na mídia nossa particular. Bom, antes da Beth encerrar, né, dar a sua palavra final, eu queria avisar a vocês que o nosso próximo programa, gente, ele estará iniciando o Setembro Amarelo. E o nome do nosso programa, Um Convite à Vida, aqui e no além. Olha que coisa linda, aqui e no além. Nossa convidada, Miltes Carvalho Bona, de São Bernardo do Campo, nos trará uma experiência fantástica nessa área, nos trará uma série de informações, nos ajudará na reflexão em cima da importância do Setembro Amarelo. Para quem não conhece, venha assistir conosco. Beth, sua despedida. Agradeço muito, muito a Rádio Estação da Luz, as parceiras da Rádio Estação da Luz, em especial a Dourados. Minha filha mora lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu amo a cidade de Dourados, sempre que posso vou. Então, eu agradeço a todos os que ouviram, que estiveram aqui conosco, uma gratidão imensa por essa oportunidade. Beth, a gratidão é nossa. A gratidão é nossa, você não faz ideia. É aquela, como a gente fala sempre, para a eternidade. E muito mais que gratidão, muito obrigado. Pessoal, a mensagem de hoje do nosso querido André Luiz Chiarini Vilar, do livro Passos de Luz. Meditemos hoje. Meditar é refletir para não se arrepender. Refletir nas palavras proferidas, nos sonhos alimentados, nos ideais planejados, nas vontades almejadas. A meditação gera frutos preciosos no hoje, com repercussão no amanhã, pois é hoje que se inicia a construção da felicidade.
Vede, prudentemente comandais. Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Muito obrigada a todos vocês, nos despedindo com a mensagem de Anne Frank, como fazemos todas as quintas-feiras. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o quanto você pode executar e qual é o seu potencial. Muito obrigado a todos vocês, pois a felicidade são momentos que vivo e construo. Vive comigo, somos luzes.